Olá, queridos. Então vamos começar nossa viagem aqui na segunda carta aos Coríntios. O capítulo 1, ele trata de um assunto, mas antes de eu falar exatamente sobre o que ele está falando, só uma informação para vocês. Corinto era uma cidade extremamente difícil de se pregar o evangelho, porque era uma das cidades mais podres em matéria de moralidade, de religiosidades perniciosas e tudo mais que vocês pudessem imaginar. Imagine uma Sodoma e Gomorra nos tempos ali de Paulo. O negócio era feio, era bravo ali, entendeu? Havia um afluxo grande de várias culturas que tinham ali uma mistura, uma miscigenação nesse sentido, e a moralidade ali se perdia demais. Era muito complicado você pregar o evangelho. Aliás, na verdade era lá que precisava do evangelho, por isso que Paulo foi, né? Às vezes nós temos dificuldade de entender que os lugares mais pecadores é o que tem que ser mais afrontados pelo evangelho, tem que ser mais enfrentados pelo evangelho, e Paulo nunca fugiu disso, tá certo? Então Corinto era um lugar difícil, com uma cultura terrivelmente desobediente a tudo aquilo que você imaginar que Deus quer para o ser humano, tá certo? No capítulo 1 você vê uma coisa que vai permear toda a carta. Paulo tentando se mostrar que era um apóstolo designado por Cristo e por isso tinha autoridade, e que eles não deviam trocar aquela autoridade, aquele ensino dele vindo do Espírito Santo, por homens que chegavam ali com coisas, com fantasias, com situações que na verdade eram engano, e procuravam então dobrar a mente daquelas pessoas, apresentar um evangelho mais relativo, um evangelho que acomodasse um pouco mais o mundo, que acomodasse as coisas do judaísmo dentro da igreja, que chamava a atenção das pessoas. As pessoas queriam isso. O evangelho de Paulo era a verdade liberta, mas a verdade machuca quando ela liberta, ela raspa, ela rasga, né? Ali aquilo que não é que você deva permanecer com ele. E esses evangelhos lá que nós temos hoje em dia, nós temos muitos pregadores daquilo que Paulo brigou contra ali em Corinto, né? Ele confirma essa relação de amizade dele com as pessoas, ele se apresenta ali como apóstolo lá, já de cara, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. É o apóstolo que está falando com você, viu? É o apóstolo, ou seja, um enviado direto do Senhor. E durante toda essa carta ele vai trabalhar essa questão, porque a autoridade dele estava sendo questionada ali por vários motivos. E ele apresenta aqui uma relação mostrando que ele estava sofrendo, né? Você vai ver aqui nos versículos iniciais, ele contando que estava sofrendo ali na Ásia muitas coisas, que o evangelho tinha essa característica, né, de sofrimento, e que então eles compreendessem que Paulo não estava brincando de ser pregador, Paulo não estava anunciando ali uma religião para se tornar um líder. Não, ele estava pagando um alto preço para levar a palavra que transforma e que modifica a vida das pessoas, e que por isso ele tinha que ser ouvido e não ser trocado por falsos mestres que cada vez apareciam ali em Corinto, e os caras davam crédito para eles e desobedeciam o que Paulo tinha ensinado. Então você lerá no primeiro capítulo aqui, ele mostrando que tem uma relação com eles, né? Que ele tem um amor por eles. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia. Ele falou, eu quero que vocês tenham conhecimento das coisas que eu estou enfrentando para pregar o evangelho, para vocês entenderem que eu não estou de brincadeira. Mas também ele confirma ali o amor que ele tem por aquele povo, né? Ora, se somos atribulados é para a vossa consolação, e salvação, se somos consolados, é pois para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança. Ele está dizendo o seguinte, a minha luta, a minha dificuldade é para abençoar aqueles que creem. Foi assim que eu fiz com vocês. E quando eu continuo aqui nessa luta e sou consolado por vocês, eu me alegro nisso. Em outras palavras, ele está tentando mostrar que havia uma simbiose, havia uma relação entre eles que não podia ser perdida. Então o capítulo 1, ele gasta com essa questão. Ele também tinha combinado que seria a segunda carta. Nós estamos estudando a segunda, mas muito provavelmente era a terceira, né? Então houve uma carta anterior, ou mesmo a estada dele ali, e onde havia talvez ele combinado de voltar na sequência, mas ele teve que mudar os planos, né? Então aqui ele está mostrando no capítulo 1, no verso 17, ele diz assim, será que ao planejar assim eu fiz com leviandade? Planejar que jeito? Diferente do que tinha planejado anteriormente. Você lê os outros versículos, ele está preparando uma maneira de chegar, mas que é diferente daquela que ele tinha falado antes, nessa outra carta ou nessa outra vinda. Será que ao planejar assim eu fiz com leviandade, ou será que ao tomar decisões tenho agido de forma carnal, comprometendo ao mesmo tempo com sim e com não? E aí ele faz aqui uma defesa mostrando que ele não estava ali
dizendo uma coisa e desdizendo depois. Não, foi uma circunstância que levou ele a fazer essa mudança, essa programação da viagem, né? É uma coisa que espiritualmente nós não precisamos nos preocupar tanto, mas mostra ali como é que andava a relação deles, né? E ele aqui tem alguns, trabalha mostrando ali que a obra é do Senhor. Já no capítulo 2, queridos, no capítulo 2 nós encontramos ali ele tentando cicatrizar as feridas, né? No verso 4 diz assim, ó, porquanto vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração. Deve ser essa segunda carta que, na verdade, seria anterior a essa que nós tratamos como segunda. Porquanto vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas para que soubesse como é profundo o amor fraternal que alimento por vós. Então ele está ali tentando alinhavar, mostrar para eles que ele tinha um carinho muito grande por aquela igreja, né? E que deveria então ser tratado com mais respeito. Acho que essa é a tentativa com ele, né? O verso 6, o 7 e 8, ele nos mostra ali que Paulo tinha induzido a igreja a tratar de uma maneira muito certa alguém que pecou. Pode ser inclusive aquele que lá na primeira carta nós sabemos que ele tinha um relacionamento sexual com a sua madrasta. Pode ser ele ou pode ser outro. Então essa carta que não aparece para nós, se nós não estudamos ela talvez tratasse ali daquele caso. E a igreja de fato foi para cima da situação e resolveu. E agora Paulo traz para eles, olha, tudo bem, vocês resolveram, mas não vamos perder, não vamos fazer aquele negócio que muitos querem fazer, né? A vaca está com carrapato, você dá remédio para ela com tanta força que mata o carrapato, mas mata a vaca também. Então ele está tentando mostrar aqui que nós temos que ter uma postura de amor, mesmo como nós repreendemos, né? No verso 6, assim a punição que foi imposta pela maioria a essa tal pessoa é suficiente, não vão fazer mais nada, já puniu? Já. Agora todavia deveis perdoar e encorajá-lo para que não seja dominado por amargura excessiva. Ou seja, deu remédio, doeu, machucou, mas demonstra que você fez isso como igreja por amor e não abandona aquela pessoa, né? Uma orientação a todos os líderes, a todos nós cristãos, que a gente precisa sempre estar relendo isso aqui para aprender com essa história. No verso 11, aqui do capítulo 2, ele completa essa situação dizendo, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Ou seja, o perdão e o acolhimento para aquele que erra é fundamental para você derrotar Satanás, senão Satanás vai ser vencedor na vida daquele camarada ou daquela pessoa, certo? É isso que ele trata aqui, então mostrando, tem um problema na igreja? Tem que resolver. Tem que ir para cima, tem que trazer solução, tem que trazer correção, mas de forma que você não impeça a pessoa, a não ser que ela não queira, né? Tem pessoas que você trata e ela não quer o tratamento. Tem pessoas que sabem da verdade, mas não querem aquilo mudando a sua vida. Então esse já é um outro caso. Mas a pessoa aceitou o tratamento, permaneceu na igreja, foi repreendida. Então agora é hora da igreja demonstrar perdão verdadeiro e amor por aquele que foi repreendido e está buscando um caminho novo. Então nós vemos isso aí. Nesse capítulo aqui nós temos também a ministração da nova aliança, o ministério da reconciliação que nós chamamos, né? E eu vou ler aqui do 14 até o 17 para você. Contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo. Queridos, aí ele consegue mostrar para mim, para você, como é que eu sou aroma de Cristo. Eu sou aroma de Cristo para aquele que se salva e aroma de Cristo para aquele que se perde. Ele diz aqui, você vai ver esse texto. Quando eu prego a salvação e a pessoa recebe, quando eu recebo ali a unção do Espírito Santo para ministrar a salvação, aquela pessoa se converte, muda seu caminho, então eu sou um cheiro suave de Cristo. No entanto, aquele que ouve a minha ministração, ouve a palavra, a minha que eu digo a nossa, como cristão, todos nós temos que ministrar o Evangelho, né? Mas aí não ouve, né? Também é um perfume, é um cheiro de morte. Lembramos sempre lá de João 3,36. O que crê está salvo, o que não crê já está condenado, né? Então essa questão, ele está trabalhando aqui o perfume de Cristo, nós carregamos, tanto para a vida daqueles que creem, como o cheiro de morte para aqueles que desprezam, certo? Então, ele aqui no verso 17, de novo ele dá uma cutucada naqueles mercenários que estavam invadindo a igreja. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus,
mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Essa palavra sinceridade aqui, no original grego que ele escreveu, é como uma peneira, em que você usa ela ali para purificar e ficar só com o que é limpo do o que é verdadeiro. É isso aí que ele deu uma cutucada aqui para mostrar para eles, olha, eu não sou desses. Tá certo? Muito bem, queridos, o capítulo 3, nós encontramos ali a motivação maior dele, que é sobre a autoridade dele. No verso 1 ele diz assim: será que com isso estamos tentando nos recomendar novamente a nós mesmos? Paulo está chateado, em Gálatas ele também usa uma vez essa frase: será que eu tenho que fazer propaganda de mim mesmo? Vocês não conseguem me respeitar, me enxergar e ver como eu sou e quem eu sou e para o que eu fui chamado, né? Ele tem essa luta, como eu já disse, por todo esse capítulo aqui. E nós vemos aqui um momento importante quando ele separa, nos versos 7, 8, 9 e 10, você leu ali, ele fala da diferença. E aqui nós temos aquele texto complicado que diz que o Espírito vivifica, mas a letra mata, né? Nós temos que ter essa capacidade, esse entendimento, porque o que ele está comparando aqui não são as letras da Bíblia, da palavra de Deus, mas as letras da lei judaica que traziam sobre o homem a compreensão do pecado. E então as pessoas viviam ali somente por essa lei. O que Cristo traz é o perdão, quer dizer, você tem conhecimento do teu pecado por conta das leis, e essa letra mata, quer dizer, ela traz o pecado e você reconhece porque você vai morrer nele, mas Jesus traz a salvação com o perdão dele, pela ação do Espírito Santo. E ele faz uma comparação disso colocando Cristo e também Moisés. Eu vou deixar esse espaço em aberto, porque eu tenho certeza que vão haver perguntas sobre esse aspecto, e aí eu vou gastar mais tempo explicando para vocês, né? Nosso tempo está acabando aqui, eu tenho mais 2 minutos só para terminar mais 2 capítulos. No capítulo 4, nós vemos ele de novo falando dos enganadores, no verso 2. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Os caras inventavam uns negócios lá, uns trem, para chamar a atenção do povo, entendeu? Que não tinha nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é limpo e aberto. Não tem nada de magia, não tem nada de secreto. Então, mais uma vez, ele estava trabalhando para isso aí, né? No capítulo 4, de 7 a 15, são a luta dos evangelhos. Ele diz assim, ó, essas lutas, elas são para beneficiar. Ela vem para mim, vem para outros que pregam o evangelho, mas tudo isso, o nosso testemunho de firmeza e de pregação, beneficia você. Vocês são beneficiados. Então, as lutas que acompanham o evangelho servem apenas para afirmá-lo como uma palavra que tem que ser prestada atenção, né? No 16, no 17, 18, nós temos ali uma palavra muito bonita de Paulo, famosa, inclusive esses dias eu preguei sobre ela, né? Que fala no verso 17: pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno, ou seja, as nossas lutas estão nos preparando para a glória com Deus. Então esses versículos aqui, o 16, o 17 e o 18, é uma palavra de força, uma palavra de esperança diante das dificuldades que nós enfrentamos, né? Então esse é o que o capítulo 4 mostra. O capítulo 5, né, ele fala da morada do cristão. Do 1 até o 10 é onde nós vamos morar, onde nós temos que estar com o nosso pensamento, a nossa visão, o nosso entendimento. E do verso 11 até o 21, ele fala da reconciliação. Cristo trouxe uma reconciliação para mim e para você, mas que você tem que ter uma vida nova mediante essa reconciliação. O ministério da reconciliação, ele é fundamental, mas ele só acontece depois de você aceitar Jesus e mudar a tua vida, e o verso 17 confirma isso. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Amém? É isso aí, queridos. Do 1 ao 5 nós já fomos. Depois nós veremos os outros.